Oi, todo mundo! Eu recentemente fiz no meu blog um post sobre o que é uma peça básica no seu armário. E nesse post, que se você quiser ler, eu vou linkar ele no box de informações ali embaixo, eu falei um pouco sobre como, apesar de ter algumas peças que são básicas, o meu básico é diferente do seu. Você tem que fazer uma adaptação pro seu estilo, pro seu tipo de vida, para o seu biotipo, para muitas coisas assim. Da mesma maneira, eu acho que quando a gente fala de um kit de maquiagem básico, e eu tive a ideia de fazer esse vídeo e falar sobre o kit justamente por causa de um comentário lá naquele post, várias vezes as pessoas perdem um pouco a noção de que esse básico é diferente de uma pessoa pra outra. Então nesse vídeo eu quero apresentar pra vocês o que eu acho que todo mundo tem que ter no seu kit de maquiagem, só que tem um só que ali. Então é uma questão de adaptação. Então vamos começar com isso, eu espero ir desenvolvendo um pouco mais a ideia com vocês ao longo do vídeo. E é isso. Bem, a primeira coisa que eu quero falar é alguma coisa pra ser a base da sua maquiagem de pele. Porque eu vou começar esse vídeo falando sobre pele. Quando eu falo base pra a sua maquiagem de pele, eu não quero dizer necessariamente uma base. Pode ser uma base super cobertura completa se você tiver melasma, ou se você tiver vitiligo, talvez você precise de uma super base de cobertura de pele. No entanto, se você tem os seus 14 anos e você não tem absolutamente nada, tipo, você tem a sorte de não ter acne nem nada assim, ou só tem aquela acne aqui, uma espinha aqui, outra aqui lá, você talvez precise só de alguma coisa que seja um hidratante com cor, que daí vai ter uma função legal de ser o seu hidratante, seu protetor solar e dar uma uniformizadinha básica. No geral, é legal você dar essa uniformizadinha básica, mesmo que seja a cobertura mais leve de todas, porque assim, quando você usa maquiagem nos seus olhos ou na boca, você vai ter um conjunto que faz muito mais sentido, é muito mais coeso e polido no visual quando você for usar maquiagem. Então, se você quiser uma base de cobertura super completa, legal. No entanto, eu recomendaria que se você procura por uma máxima cobertura de algum desses problemas super pesados, você pode ir por uma rota como a Matte Velvet Plus da Makeup Forever ou aquelas Derma Blends da Vichy da La Roche-Posay. No entanto, essa não é o ponto geral de todo mundo. O que eu recomendo pra você, no geral, se você quer investir numa base, se você tem essa necessidade de cobrir alguma coisa na sua pele, como manchas e etc., seria uma base de cobertura mediana. O acabamento depende muito do seu ponto que você tá na vida. Por exemplo, se você usar uma base de cobertura muito opaca e você tem a pele madura, você já tá com mais de 40 anos, você vai acabar tirando a luminosidade da sua pele. Da mesma maneira, se você usar uma base de cobertura super brilhante e você tá naquele seu começo dos 20 ali, 18 para o começo dos 20, sua pele pode estar muito oleosa e você pode acabar favorecendo isso. Então, escolha de maneira consciente a cobertura. No geral, a cobertura natural seria o mais visado, mas você faz a adaptação para o seu tipo de pele. Eu quero só mencionar que a minha base favorita no momento tem sido a Health Mix Serum da Bourjois. É uma base que no espectro do preço ela tá no meio, ela custa por volta de R$70. Algumas coisas que eu gostaria de citar também. A Candice Berenice, das bases nacionais, tem um bom custo-benefício. Ela tem uma seleção bem legal para negras, o que eu acho fantástico, mas não tanto para branquinhas. E eu quis citar porque eu acho que é uma base nacional que vale a pena. A Natura também faz boas bases nacionais. Se você só precisa de um pouquinho de cobertura, de repente vale a pena você ver um BB Cream. Meu favorito, por exemplo, é o Missha, da Perfect Cover da Missha. Não é uma coisa que você consegue facilmente no Brasil, mas de repente você quer investir num BB Cream coreano mesmo, eu gosto muito do da Missha. E eu queria falar, por exemplo, se você já tá numa fase que você só precisa daquela nadinha, aquela mini uniformização, o BB Cream da Nivea não me deu espinhas, yes! E ele é bem legal pra pele sensível e eu achei que no geral ele é bem legal caso você tenha a pele um pouco mais mista, oleosa. Mas eu não acho que ele vai marcar linhas finas caso você tenha a pele madura. Então se você tem a pele madura e só quer manter a luminosidade, é uma boa. Vamos falar de corretivo. Eu não tenho opções nacionais de corretivo pra mostrar, mas eu primeiro quero bater um papo novamente com vocês sobre por que você tem que ter um corretivo. Mesmo que você não tenha olheiras agora, pode ser que você queira esconder aquela espinha que surgiu naquele dia que você vai sair no encontro, ou talvez tenha aquele dia que você estudou demais para uma prova, ou sei lá, você é advogado e você passou a noite inteira lendo um caso, um corretivo cai bem em todas essas ocasiões. Outro corretivo que você vai
preferir usar na sua coleção varia muito do seu problema. Então, se você tem a pele madura ou muito problema com olheiras, eu indicaria muito um corretivo com propriedades iluminadoras. Esse aqui é o Touch Health Mix da Bourjois, eu uso a cor Beige Clair e tem se tornado meu predileto, porque eu tenho um problema de bolsas e olheiras. E apesar dele não ter uma cobertura muito grande, eu percebo o quanto iluminando essa região levanta tudo e faz muita diferença. Algumas opções nacionais, o Boticário tem um fantástico desses de iluminar, e se você quiser ir para o alto espectro das coisas, o Touch Eclat da Yves Saint Laurent seria o queridinho dos corretivos iluminadores, mas eu acho que não tem necessidade de gastar tanto assim. Se você então tem esse problema na região e a pele madura, um corretivo iluminador é muito legal, porque ele vai levantar aquelas bolsas magnificamente. É muito importante você notar que, caso você tenha pele madura, você quer prestar muita atenção num corretivo que tenha uma propriedade emoliente para não se juntar em linhas finas. Se você, por outro lado, precisa de uma cobertura super completa, você não tem as bolsas, mas você tem aquela olheira super pesada, talvez genética, muita gente de ascendência árabe costuma ter uma olheira bem pesada. E nesses casos, eu indicaria que você tivesse um corretivo de uma cobertura maior. O mesmo vale se você tem um problema muito grave de acne. Eu já tive problemas um pouco mais, não super graves, mas eu já tive um problema de acne mais ferrado. E eu entendo como um corretivo de cobertura maior facilita muito a nossa vida. Aqui eu tenho o da Make Up Forever, o Full Cover, e infelizmente eu não sei de uma opção nacional que tenha uma cobertura tão grande assim, tirando da Contém 1 grama, que também é muito bom. E por fim, se você só precisa do corretivo, você não tem muita olheira, você tem olheira às vezes, você tem espinha, não tem, mas tem espinha às vezes. Se você quer um corretivo um pouco mais pau pra toda a obra, eu recomendaria um que tenha uma cobertura mediana. Por quê? Se você utilizar o corretivo depois da base, você vai ter uma cobertura mais completa do seu problema e você consegue afinar ele, talvez com um pouquinho do seu hidratante você pode afinar ele, se você só precisar de um pouquinho, e você pode fazer uma camadinha extra, se você quiser uma cobertura completa. Esse aqui é o Bong da Benefit, mas você tem vários corretivos de cobertura mediana. O Boticário, Natura e Quem Diz Berenice fazem ótimos. Um pó eu acho que é importante, independente da fase que você tiver na vida, independente também do seu tipo de pele. Se você tem a pele oleosa, procure um pó que seja mais matificante, voltado para controlar o brilho. Mas se você tem a pele seca e falta luminosidade, você tem pós voltados a iluminar a sua pele. E se você tem a pele mista, você pode brincar um pouco mais com acabamentos de repente. Eu tenho aqui, se você tá na dúvida, se você quer um pó, você não precisa cobrir realmente seu rosto e você sente que a sua base, você gosta, por exemplo, de usar bases líquidas no dia a dia, eu recomendaria um pó translúcido. Esse daqui é o da Vult, mas eu também gosto muito de um solto da Capricho Boticário, que é o pó controlador de brilho. E no geral o pó translúcido vai só matificar o seu rosto, não vai incluir nenhuma cobertura. No entanto, se você gosta de dar um pouco mais de cobertura, ou mesmo se você gosta de uma cobertura leve, que é uma opção prática para o dia a dia, você gosta de usar sua base só em ocasiões especiais, uma cobertura leve pode ser uma escolha para você. Se você for procurar nas opções nacionais, a Quem Diz Berenice novamente faz um muito bom, e eu experimentei já faz uns 2 anos que eu não uso mais, mas o da Natura Una era muito legal. No momento eu estou gostando muito do Health Balance da Bourjois. Sim, eu citei Bourjois em todas as fases da parte de fazer a pele porque eu estou apaixonada, perdão. E ele basicamente é um pó que não tem uma super cobertura, mas mesmo assim, quando eu uso só ele, eu sinto que ele dá uma uniformizada na minha pele e ao mesmo tempo ele dá uma controlada no brilho. Então algo assim pode ser legal se você procura um meio termo. Agora, existe a chance de que você queira não ter uma base e só ter um pó de cobertura. De repente você gosta mais da apresentação dos pós. Nesse caso você tem várias bases minerais de várias marcas. Eu gosto muito da base Duo Matte da Make Up Forever, obviamente eu gosto muito. Você pode usar para assentar sua base quando você quiser que a cobertura mediana se torne completa, mas você também pode usar ela sozinha para dar uma mega cobertura. Blushes. Eu acho que você precisa de 2 blushes na sua vida. Um que seja mais discreto e um que seja mais vibrante. O tom depende muito da sua pele. Eu tenho aqui 2 blushes. Eu não contei pra vocês, mas eu fiz uma promessa pessoal que eu nunca mais vou comprar nenhum blush que não seja da NARS. Porque eles são os únicos blushes que eu tenho muita dificuldade de manter blushes, que em mim eles duram muito. Tirando blushes líquidos que também duram bastante em mim.
Então, um tom que seja mais discreto e um tom mais vibrante. O tom mais discreto vai cair muito bem, dependendo do batom que você usar, ou se é no inverno. E o tom mais vibrante vai cair muito bem se você quiser o verão, ou se você estiver com a cara doente e precisar dar um up. Esse daqui é o Desire, esse daqui é o Sim, caso vocês se perguntem. Agora, o tom do blush varia muito de acordo com a sua pele. No geral, eles dizem que os pêssegos são os mais universais, e eu concordo com isso. Só que, se você tem a pele muito rosada, o pêssego pode não complementar também. E se você tem a pele negra ou mais morena, você quer um pêssego que seja um pouco mais profundo. No geral, eu posso fazer um post só sobre como combinar o blush com a sua pele, porque isso é alguma coisa que vai muito mais... Vai um vídeo inteiro só sobre combinar blush e pele, ou um post inteiro. Você quer ter dois. Se eles tiverem acabamentos diferentes é muito legal, mas no geral um acabamento acetinado é o mais universal. Não recomendo um acabamento totalmente opaco, a não ser que você queira algo muito específico no seu blush, se você tá pensando em fazer e nem muito metálico, cheio de brilhinhos. Se você tá começando a fazer seu kit de maquiagem, invista em 2 blushes de acabamento acetinados. Nacionais, como eu disse, eu me fiz uma promessa de só comprar Nard agora pra frente dos meus blushes. Mas sobre pigmentação e etc eu posso falar que a Yes Cosméticos faz blushes mais maravilhosos. Gucci faz blushes muito bons. Quem disse Berenice faz bons blushes. Você tem uma gama de opções nacionais pra blushes. É só que eu tenho muita dificuldade de manter blush na minha pele. Eu sempre tenho que retocar. Esses são os únicos que eu não tive que retocar. Então eu nunca mais vou gastar dinheiro com outros. Tirando, como eu disse, líquidos, que são uma opção que eu acho que é mais pra uma luxúria na sua coleção. Você investir em blushes em pó costuma ser alguma coisa mais segura e independente da época que você esteja na sua vida e do seu estilo de... Vamos falar sobre olhos. A primeira coisa que eu quero falar é que se você tem qualquer interesse em usar sombras, você precisa de uma base pra sombras. Ela faz toda a diferença do mundo no quanto você consegue de pigmentação de qualquer sombra, e ela faz toda a diferença do mundo pra que não se acumule na sua pálpebra. Porque se você é muito nova, você vai ter a pálpebra oleosa e ela vai escorrer. Se você tem uma pele mais madura, você pode estar começando a ter linhas finas e o primer vai ajudar a esconder elas e fazer que a sombra vá mais uniforme. Então, a minha favorita nacional é o Eyelid Primer da Yes Cosméticos, e a minha favorita de todos os tempos é a Primer Potion da Urban Decay. Uma base para sombras faz toda a diferença em sombras mesmo. E eu acho que todo mundo precisa de um kit básico de sombras neutras. Se você gostar de sombras muito coloridas, os tons neutros vão fazer a liga. Eles vão ser a maionese do seu sanduíche de sombras. Aqui eu tenho a paletinha em número 1, eu acho que se chama Diva, é Diva da Gucci. Tem uma boa pigmentação, as cores, como dá pra ver. Mesmo as mais clarinhas têm uma boa pigmentação. Elas são muito macias, um pouquinho esfarelentas, mas com uma base para sombras ficam perfeitas. E aqui você tem desde os tons mais claros até dos mais escuros. Se você quiser investir em uma paleta internacional, de repente, eu recomendo muito a Naked Basics da Urban Decay. Então, aqui eu tenho 6 cores, é uma mais que a paleta da Gucci. Eu não vou negar que a qualidade é melhor, mas no geral a Urban Decay são as minhas sombras favoritas. Mas você pode ver que elas têm uma temática parecida. E tem uma coisa, essas sombras, a maioria delas são opacas. Você ter sombras opacas faz muita diferença, principalmente se você quiser investir em cores depois. Mas cada uma delas tem uma sombrinha um pouco mais vibrante, quer dizer, cintilante, que ajuda você a dar pontos de luz. Então, ter um conjuntinho de sombras opacas é um fundamento muito importante na sua maquiagem. Se você é adolescente e você já quer usar maquiagem pra ir pra escola, talvez usar só esses 3 primeiros tons aqui, pra fazer um look básico pro dia a dia, ou se você colocar um pouquinho mais de luz no seu côncavo e você já for mais velha, você tá pronta pra uma noite pra ir trabalhar no escritório, enquanto que se você fazer um smokey eye com esses 3, você tá pronta pra sair de noite pra uma balada. Então, funciona pra todas as ocasiões e você pode só fazer um ponto colorido se você quiser depois investir em cores. O muito importante dizer pra olhos é que você precisa de um curvador de cílios. É uma ferramenta que faz toda a diferença. Principalmente se você tem olhos orientais, várias vezes vocês têm bastante cílios, mas eles são bem teimosos de curvar. Então você realmente quer ter um curvador de cílios legal pra pegar eles bem na raiz. Quando você curva os cílios, você valoriza toda a maquiagem que você fez e você também abre o seu olho. Máscara para cílios. Máscara para cílios vai variar de acordo com o seu problema. Se você tem cílios longos, mas você tem eles escassos, procura uma de volume. Se você tem bastante cílios, mas você quer dar uma alongada, uma de alongamento. E tem aquelas
máscaras fazem tudo e mais um pouco na vida. Uma coisa que eu quero apontar aqui, se você tiver uma máscara à prova d'água, isso quer dizer que ela vai durar mais durante o dia, mas ela também vai ser mais difícil de tirar. E se você procurar uma máscara que não é à prova d'água, pode ser que ela dê uma borradinha no dia se você for de lacrimejar muito. Se você lacrimeja muito e se você tem a pele madura, que no geral os seus olhos às vezes ficam cansados e tem um pouco mais de sensibilidade, recomendo uma prova d'água. Aqui eu tenho algumas opções nacionais, eu não acredito em gastar muito em máscara para cílios. Então, Avon faz boas, Natura faz boas, Boticário faz boas. Então você tem várias opções aí. Você precisa, no geral, de quase toda a coleção de maquiagem, você vai precisar de um lápis bege e de um lápis marrom. Eu gosto muito de lápis à prova d'água porque eu conheço a chorona canceriana aqui, mas se você não tem esse problema, se joga em uma fórmula mais suave. Você quer que seus lápis sempre sejam macios para deslizar na sua pele e não ficar arranhando os seus olhos, para você usar dentro da linha d'água e também fora. Um lápis bege vai abrir o seu olho, você pode usar de iluminador aqui abaixo da sua sobrancelha, você pode usar para definir um pouco mais o contorno da sua boca por fora, para iluminar ela. Super multiuso. Lápis marrom eu recomendo muito se você tem... às vezes quando você tá mais maduro o lápis preto pesa muito, e quando você é muito nova às vezes ele também pesa muito, e no geral usar ele de noite combina mais, a não ser que combine com o seu estilo usar lápis preto durante o dia, então se joga, minha filha. Mas no geral, se você curte uma coisa natural, recomendo um lápis marrom. E um lápis preto é coringa, porque se você não tiver habilidade com o delineador, você pode fazer o seu delineador com ele, você pode usar na linha d'água pra fazer um olho esfumado. Então, 3 lápis valem a pena. Aqui eu tenho MAC, aqui eu tenho Vult, aqui eu tenho Urban Decay. No geral, os meus favoritos seriam os da MAC e os da Candice Berenice, mas eu não acho os meus em lugar nenhum da Candice Berenice hoje. Eu não sei o que aconteceu aqui com o meu quarto. Eles foram comidos pelos doentes. E eu perdi o que eu... Ah, tá aqui. Eu também quero falar algo muito importante, que seria um lápis de sobrancelha. Esse aqui é da Candice Berenice e eu uso o tom cinzel. Lápis de sobrancelha são muito importantes. Principalmente se você tem pele madura, você já tá mais avançado na idade, começou a ter fiozinhos brancos, marque sua sobrancelha naturalmente com um lápis de sobrancelha legal. Ou se você quiser, você pode usar um tom opaco da sua paleta, mas apenas não se deixe sem sobrancelhas, gente. Sobrancelhas são muito importantes pra a sua expressão e rejuvenesce muito você ter sobrancelhas bonitinhas no lugar. Só por favor, nunca desenhe elas quadradonas e tal, porque daí você acaba ficando muito austera e fica muito pesada. E abrir um ponto aqui pra falar de optativas. Pra olhos. Se você acha que delineador combina com você, você pode ter um delineador. Mas se você não tá nem aí pra visual de delineador, se joga no lápis preto, numa sombra molhada. Eu acho que não faz diferença no começo da sua coleção você ter um delineador. Mas se você quiser investir em um, eu recomendo o da Vult. É um dos meus prediletos. Super preto, é o que eu usei hoje, inclusive, e eu uso ele quase todos os dias. E sobre sombras coloridas, eu acho que vale a pena você ter pelo menos algumas sombrinhas, umas 2 na sua coleção coloridas. Se você quiser investir em unitárias, eu acho que tem várias nacionais que valem a pena. Candice Berenice é legal, Vult faz boas, linha Duda Molinos e as cosméticos, todas são boas. Se você tá na dúvida de por qual cor começar, qual cor você mais vai usar, eu recomendo que você comece pelos roxos, porque eles caem todos os tons de pele, caem bem com qualquer cor de olho, fica maravilhoso. Aqui, e também é uma outra opção, se você quiser cores, de repente investir em paletinhas. Eu já mostrei aquela da Vult, que inclusive tem uma seleção de roxos, mas esse daqui é um quinteto da Natura Aquarela, esse daqui é a mistura de cores número 1. Então, aqui você tem vários tonzinhos, que é legal de combinar. Ou talvez misturar, dependendo do que você quer, você pode também investir em quartetinhos. Esse daqui é o da Avon. Então você tem algumas cores diferentes. Eu acho que é legal pra você variar, você ter ao menos um quarteto ou um quinteto, ou umas 2 sombras unitárias pra você misturar com a sua paletinha básica de neutros e brincar com cor. Independente da época que você tiver na sua vida, brincar com cor é sempre muito divertido, gente. E às vezes você fazer aquele visual de sempre e colocar uma sombrinha colorida aqui entre os cílios inferiores, ou aquela jogadinha no côncavo, ou aquele olho super esfumado em preto no canto externo, mas você tem o roxinho brincando por aqui, faz muita diferença e você vai gostar e se sentir muito artista com o seu próprio rosto, o que é muito divertido. Eu acredito muito que você tem que ter 3 tipos de cores, e não 3 cores específicas. Uma mais clara, uma mediana, e uma bem divertida, bem como você quiser na vida. A
mais clara, pra algumas pessoas vai ser um nude. Eu não gosto de usar batons nude. Eu acho que fica horrível de batons nude e não combina com o meu estilo. Então, a mais clara pra mim é esse rosinha, que eu tô usando super claro. Pra mim, uma cor mediana pra eu usar no dia a dia é um tom de boca mais roxinho, não exatamente um tom de boca. E pra mim, uma mais divertida é alguma coisa super escura. Agora, pra você talvez não seja nada disso. Talvez você prefira um vermelho como sua cor divertida. Talvez você goste de um nude mesmo e você queira um cor de boca mesmo. Talvez você queira fazer realmente a trindade das cores de batom. Então vai muito de você. E vai muito também se você prefere glosses ou batons, acabamentos mates, opacos. Se você gostar de vários, recomendo você ter uma diversidade. Então, de repente, você tem sua cor divertida num gloss, a sua cor mais do dia a dia em um batom cremoso e, de repente, a mais clarinha em um batom opaco. Então, vai de você realmente que você gosta. Eu gosto dos gloss da MAC, NYX, Candice Berenice. Amo os batons Revlon, as Lip Butters Color Stay, super hidratantes. Batom da Candice também é bom. Eu tô apaixonada pelos Soft Matte Lip Creams da NYX. Então você precisa de 3 tipos de cores. Se a sua cor divertida for um laranja, se joga num laranja. Se a sua cor divertida for vermelho, super clássico, muito legal. Você pode ir pelas cores mais clássicas, você pode ir com cores super chegueias. Eu, por exemplo, escolheria um rosa, um malva e um dark super roxo. Vai muito da sua personalidade, do que combina com você e do que você vai usar. Pra mim, isso daqui eu usaria sempre que eu saísse com os meus amigos. Algumas pessoas, por sinal a maioria, talvez olharia pra essa cor e não usaria isso daqui nunca. E por aí vai, gente. Você precisa saber adaptar para o seu estilo isso. Eu espero muito que esse vídeo tenha dado algumas ideias de como preencher as lacunas, talvez que faltassem na sua coleção. Se você está começando agora a investir em maquiagem, eu espero que tenha te dado um guia. Vai ter um post no blog com recapitulando tudo. E eu espero que seja útil, eu quase deixei cair batom. Se você gostou, não deixa de dar um joinha aqui. Se você tiver qualquer ideia de vídeo, escreva ali embaixo nos comentários, que eu vou ler todos os comentários com muito prazer e muito carinho também. E eu espero que vocês tenham um dia mágico. Tchau!